Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula de elementos orgânicos de máquina. Já chegamos à nossa metade do nosso curso, bom, e espero que já tenha aprendido um pouco sobre elementos fixos. Hoje eu vou estar falando um pouquinho, nossa aula 6, vou estar dividindo ela em 3 partes, conforme já dividido anteriormente nas outras aulas, assim fica vídeos mais curtos, de fácil entendimento. Então vamos falar um pouquinho sobre hoje introdução aos elementos de transmissão. Bom, então a gente já está falando um pouquinho sobre os elementos de transmissão, já aprendemos um pouquinho de parte de elementos fixos, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre elementos de transmissão, tipo correias, engrenagem. Hoje vai ter uma base para que depois a gente possa estar entrando mais profundo no assunto. Para isso, eu vou começar contando uma história, tá? Como toda aula. O motorista viajava numa estrada e não viu a luz vermelha, que de repente apareceu no painel. Mais alguns metros, o carro parou. O motorista, que nada entendia de carro, percebeu que algo de grave aconteceu. Empurrou o carro para o acostamento, colocou o triângulo como sinal de aviso e saiu à procura de socorro. Por sorte, encontrou um mecânico. O mecânico identificou o problema. A correia do alternador estava arrebentada. Como o motorista não tinha uma correia reserva, foi necessário rebocar o carro. Esse problema pode lhe dar a ideia da importância da correia como elemento de transmissão de movimento. Então, daí já começa a observar, tá, que o carro veio a quebrar a correia do seu alternador e ele parou. Bom, esse sistema normalmente está no nosso dia a dia, porém, muitas vezes não percebemos. O sistema de transmissão, por exemplo, no ônibus, é através de correia. Tá? O sistema de transmissão de uma bicicleta é através de corrente, tá? Ou de uma moto através de corrente. Então, está no nosso dia a dia desde pequeno, tá? Desde quando a gente utilizava bicicleta, quando a gente andava de bicicleta, por exemplo. E muitas vezes a gente não conhecia por esse nome, como sistema de distribuição. Para nós, técnicos de mecânica, cada vez mais importante. Por quê? Porque encontramos em diversas máquinas da empresa isso. Bom, e é onde vai nos facilitar e a gente conhecendo vai facilitar a nossa manutenção. Por isso, você vai estudar alguns elementos de máquinas para a transmissão de corrente, correia, correntes, engrenagem, roda de atrito, rosca, cabo de aço. Com esses elementos montado sistema de transmissão que transfere potência e movimento a outro sistema. Então, quando esses sistemas são montados, tá, ele transfere sistema de transmissão para um sistema de potência, tá, e transforma até movimento. E aqui a gente vê uma figura. Ah, essa aqui é a figura de uma polia condutora que transmite energia e movimento à polia conduzida. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, o nosso motor. Aqui temos o motor e a gente tem a polia condutora ligada a esse motor. Tá? Esse é um motor elétrico, tá? Que, ao ligado à energia elétrica, ele vai transformar a energia elétrica em energia mecânica, transmitindo assim a movimento para a nossa polia condutora. Essa polia condutora, através da correia, ela vai transmitir uma energia para a nossa polia conduzida, fazendo com que essa polia gire. Tá? E ali a gente pode ver a engrenagem. Tá? Então o que acontece? Esse motor vai estar girando, tá, e fazendo com que gere um movimento na polia conduzida. Falar um pouquinho sobre o sistema de transmissão. O sistema de transmissão ele pode também variar a rotação entre dois eixos. Tá? Nesse caso, o sistema de rotação é chamado variador. Tá? Quando ele transmite rotação entre os dois eixos. Bom, as maneiras de variar a rotação de um eixo pode ser por engrenagem, por correia ou por atrito. Bom, são as 3 formas que a gente podemos ver de variação de rotação por eixo.
E aqui ele vai ver um desenho, por exemplo, ilustrativo de um variador por engrenagem. Bom, aqui está vendo aqui o motor encostado numa engrenagem, tá? E é acionado por um motor elétrico. Bom, então o motor elétrico vai girar essa engrenagem, fazendo que tenha movimento sobre um trilho. Bom, e aí a gente começa a ver o trilho se mover através disso daí. Pode ser um trem, por exemplo. O modo de transmissão de força e movimento pode ser feito pela forma e por atrito. Então ela pode ser por formas ou por atrito. Vamos ver transmissão por forma. É assim chamada porque a forma dos elementos transmissores é adequado por encaixamento desse elemento entre si. Essa maneira de transmissão é a mais usada, principalmente com elementos de chavetas, eixo-árvores entalhados e eixo-árvore estriados. Então, normalmente você vai encontrar por chaveta, que é normalmente utilizado, tá? Ou por eixo-árvore entalhado ou eixo-árvore estriado. Aqui, por exemplo, um elemento por chaveta. Tá? E aqui a gente vê a foto da chaveta encaixado. Nós não estudamos um pouquinho sobre chaveta, mas vocês acabam vendo muito no nosso dia a dia. Bom, aqui, se vocês estão vendo a engrenagem acoplado com uma chaveta. E aqui, o outro exemplo, o eixo árvore entalhado. Bom, se vocês observarem, ele está entalhado, tá? Aonde você consegue encaixar ele. Tá? Você encaixa a parte externa na parte interna, aonde você consegue obter o giro necessário, bom, ou a movimentação necessária que você precisa. Ou o eixo árvore estriado. Bom, e aqui está mostrando as estrias dele. Tá? E aqui a alavanca e a árvore. Bom, vamos falar um pouquinho sobre transmissão por atrito. Tá? Ela possibilita uma boa centralização das peças ligadas ao eixo. Então, quando tem por atrito, você pode ter uma boa centralização dela. Tá? Entretanto, não possibilita a transmissão de grandes esforços quando a transmissão pela força. Tá? Então, quando você tem grandes esforços, não é muito recomendável. Tá? Os principais elementos de transmissão por atrito são elementos anelares e arruelas estreladas. Então, aqui a gente vai ver no desenho, tá? Que eles são ligados por arruelas estreladas ou elementos anelares. Aqui a gente está vendo aqui, tá? O sistema de elementos anelares. E aí a gente vai ver que, por exemplo, os diâmetros deles. Aqui tem o diâmetro interno e o diâmetro externo. E aqui a parte de arruela estrelada. E aí vocês observam o desenho. Esses elementos constituem de dois anéis cônicos apertados entre si e que atuam ao mesmo tempo sobre o eixo do cubo. Então ele vai estar atuando ao mesmo tempo no seu eixo de cubo. A arruela estrelada possibilita grande rigor de movimento axial e radial. Então, de movimento axial e movimento radial. As arruelas são apertadas por meio de parafuso. Então, com parafuso, você vai apertar as arruelas, tá? Que forçam entre o eixo e o cubo ao mesmo tempo. Então, eles vão estar forçando ao mesmo tempo o eixo e o cubo do seu sistema de transmissão. Aqui é a descrição de alguns elementos de transmissão. Então, ele vai estar descrevendo alguns elementos de transmissão aqui. Então, aqui a gente vai ver, apresentamos a seguir uma breve descrição dos principais elementos de máquinas de transmissão. Por exemplo, correia, corrente, engrenagem, rodas de atrito, roscas, cabos de aço e acoplamentos. O eixo já foram descritos. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o eixo lá atrás. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre correias agora. Então, as correias são elementos de transmissão que transmitem movimento de rotação entre eixo por intermédio das polias. As correias podem ser contínuas ou com emenda. Então, você vai encontrar correias contínuas ou com emenda.
Por exemplo, a gente tem uma fábrica até em Jundiaí que faz correia também. As polias são cilíndricas, fabricadas com diversos materiais. Podem ser fixadas ao eixo por meio de pressão, de chaveta ou de parafuso. Então, como ela pode ser fixada. E aqui a gente tem um desenho, utilizando 3 correias. Muito utilizado em indústria, por exemplo, em fancóis, que geram ar condicionado, transmite o ar condicionado para você. Quando você tem uma indústria, por exemplo, não são condensadoras, e sim são fancóis que fazem transmissão do ar gelado para o seu ambiente. Aqui o sistema de correntes, bom, são elementos de transmissão geralmente metálico, constituído de uma série de anéis ou anelos. Existem vários tipos de correntes e cada tipo tem sua aplicação específicas. Por exemplo, aqui uma corrente de elos. Bom, aqui tem diversas finalidades para a corrente de elos e tem a corrente de bucha. Essa corrente de bucha normalmente são utilizadas em sistemas de transmissão, por exemplo, bicicleta, moto e etc. Bom, vou falar um pouquinho sobre engrenagem, tão conhecida nossa. Bom, você deve ter visto na aula de desenho que você tem que desenhar uma engrenagem, por exemplo. Tá? E também conhecidas como rodas dentadas. As engrenagens são elementos de máquinas usadas na transmissão entre eixos. Existem vários tipos de engrenagem. E aí, vocês observar, tem vários tipos de engrenagem que acabam no nosso dia a dia, principalmente quem está em indústria. Que vai ver um pouquinho sobre engrenagem cilíndrica de dentes retos. Então, a gente está vendo aqui a coroa e o pinhão. Então, a gente está vendo o quê? A coroa, que é uma engrenagem maior, e o pinhão, que é uma engrenagem menor, que é onde vai estar fazendo a rotação. Aqui, as rodas de atritos. São elementos de máquina que transmitem movimento por atrito entre dois eixos paralelos, ou que se cruzam. Então aqui a gente está vendo a matriz, a contra-roda, a parte movida e a roda de fixação. Então a gente está vendo aqui que tem a parte da matriz onde está fazendo o giro e a outra recebendo o giro, que é a parte movida. E aqui é um pouquinho sobre roscas. Roscas são saliências de perfis constante, em forma de hélice helicoidal. As roscas se movimentam de modo uniforme, externo ou interno. A gente já viu um pouquinho sobre rosca em algumas aulas passadas, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. As saliências são denominadas filetes, chamado de filete de rosca. Existe rosca de transporte ou movimento, que transforma o movimento giratório no movimento longitudinal. Essas roscas são usadas normalmente em tornos, fresas, principalmente quando são frequente o movimento e desmontagem. Então, o sistema de rosca normalmente se utiliza muito em torno e fresa. A gente vai ver alguns desenhos aqui para entender um pouquinho melhor. Aqui, uma rosca que transforma o movimento giratório em movimento longitudinal. Então você está vendo aqui o parafuso e a bucha. E aí você está vendo o sentido dela. A rosca que transforma o movimento longitudinal em movimento giratório. Aqui você está vendo na parte do berbiquim. E aí você está vendo os dois tipos de rosca. Ganha um pouquinho parte de cabo de aço. Cabo de aço são elementos de máquinas feitos de arames trefilados a frio. Inicialmente, o arame é enrolado de modo a formar pernas. Depois, as pernas são enroladas em espirais em torno de um elemento central, chamado núcleo ou alma. E aqui a gente está vendo a parte de cabo de aço. Isso daí a gente vai ter uma aula só específica sobre isso. Como a gente vai ter uma aula só específica sobre correntes ou sobre correias. Bom, então a gente vai ter algumas aulas específicas.
Agora aqui é só uma explanação. E aqui está vendo a parte de acoplamento. Tá? É um conjunto mecânico que transmite movimento entre duas peças, que é a frange com abaixamento e a frange com ressalto. Então a gente está vendo a parte que transmite movimento entre as duas peças. E aqui a gente tem algumas perguntas, conforme toda a aula a gente passa. Bom, as perguntas eu vou estar juntando todas elas, todos os exercícios que vocês mandarem, vai valer uma parte da avaliação de vocês. Que a pergunta da 1 até a